A disputa entre Sérgio Pérez e Franco Colapinto pelo futuro na Red Bull promete ser uma das grandes questões para a temporada de 2024. De um lado, temos Pérez, um piloto experiente que já entregou resultados sólidos, mas que enfrenta críticas por sua inconsistência. Do outro, Colapinto, um talento em ascensão que pode trazer a energia de uma nova geração, mas ainda sem a experiência necessária para lidar com a pressão de uma equipe de ponta. A decisão não é simples e levanta a pergunta: o que é mais valioso para a Red Bull agora? Manter a estabilidade com Pérez ou apostar no frescor e potencial de Colapinto? Hoje, vamos mergulhar nos prós e contras de cada um, analisando como essa escolha pode afetar o futuro da equipe e, claro, o campeonato. Então, se você quer entender essa difícil decisão e quem realmente tem as melhores chances, fique até o final para não perder nenhum detalhe. Para entender a complexidade dessa decisão, precisamos voltar um pouco e olhar o cenário atual na Red Bull. Sérgio Pérez chegou à equipe em um momento crucial, trazendo consistência em uma fase em que a Red Bull buscava consolidar seu domínio e assegurar bons pontos no campeonato de construtores. Sua experiência permitiu vitórias importantes e sua habilidade em administrar corridas complexas trouxe a segurança que a equipe esperava. Contudo, essa estabilidade começou a oscilar. Nas últimas temporadas, Pérez tem mostrado altos e baixos que colocam em dúvida seu papel ao lado de Verstappen. Afinal, uma equipe que busca estar no topo precisa de pilotos com um desempenho regular e confiável. Do outro lado dessa balança está Franco Colapinto, um jovem piloto que vem crescendo rapidamente nas categorias de base e que está começando a atrair olhares das grandes equipes. Colapinto ainda não tem a experiência de Pérez, mas seu talento é inegável, e sua adaptação rápida ao volante o torna uma opção atrativa para uma equipe que gosta de moldar jovens talentos ao seu estilo de corrida. A Red Bull sempre foi conhecida por apostar em pilotos jovens e agressivos, e Colapinto parece se encaixar bem nessa filosofia. Agora, a Red Bull está diante de um dilema interessante: manter a experiência e a solidez de Pérez ou abrir espaço para renovação com Colapinto. O que adiciona ainda mais tensão a essa escolha é o histórico da Red Bull em tomar decisões ousadas, que nem sempre seguem o caminho mais seguro. A aposta em Colapinto poderia ser um golpe de mestre, ou um tiro no pé. Com essa base estabelecida, seguimos agora para entender os pontos fortes e fracos de cada piloto e como isso impacta a decisão da Red Bull. Manter Sérgio Pérez na Red Bull para a temporada de 2024 traz uma série de vantagens que a equipe conhece bem. Como piloto experiente, Pérez já se provou valioso em momentos de alta pressão e em corridas onde o jogo de equipe faz toda a diferença. Ele consegue desempenhar um papel estratégico crucial, mantendo outros pilotos rivais atrás e ajudando a equipe a maximizar os pontos de construtores. Esse tipo de desempenho calculado é um ativo inegável, especialmente em corridas onde um acidente ou um erro de cálculo pode custar caro. Com Pérez ao volante, a Red Bull pode contar com um piloto que conhece as pistas, sabe usar sua experiência a favor do time e consegue lidar com desafios imprevistos. Mas por outro lado, a situação atual de Pérez traz alguns pontos que causam incômodo para a equipe. Apesar de sua experiência e habilidade, a inconsistência em classificações e corridas importantes tem sido uma pedra no sapato da Red Bull. Pérez, em muitos casos, não consegue manter o mesmo ritmo que Verstappen, o que deixa a Red Bull vulnerável em um campeonato onde cada ponto é disputado com unhas e dentes. Além disso, quando está na parte do grid, onde precisa lutar contra rivais diretos da Mercedes ou Ferrari, Pérez tem enfrentado dificuldade para entregar resultados de ponta. E em um esporte onde qualquer fraqueza é rapidamente explorada pelas outras equipes, essas oscilações no desempenho trazem questionamentos sobre sua permanência. Por outro lado, a estabilidade e o entrosamento que Pérez construiu com a Red Bull são vantagens que não podem ser descartadas de maneira leviana. Ele entende a dinâmica da equipe, sabe como extrair o máximo do carro em situações estratégicas e tem uma ótima leitura das corridas. Esse tipo de conhecimento detalhado leva tempo para ser construído, e perder Pérez significa correr o risco de colocar alguém novo no grid que precisará de adaptação para performar no mesmo nível. No entanto, a grande questão é: será que essas vantagens compensam as falhas de consistência que Pérez vem mostrando? E mais importante, até que ponto a Red Bull pode sacrificar o potencial para apostar em estabilidade? Esse equilíbrio entre segurança e risco é o que torna essa decisão tão complexa. A Red Bull precisa de um segundo piloto que seja mais do que apenas constante.
Eles precisam de alguém que esteja pronto para ajudar a equipe a se manter no topo e a pressionar os rivais. Com esses pontos em mente, fica claro que manter Pérez representa uma escolha segura, mas que talvez não seja suficiente para manter a Red Bull no topo a longo prazo. Agora, olhando para o outro lado dessa equação, temos Franco Colapinto, um jovem piloto com grande potencial e a capacidade de trazer sangue novo para a Red Bull. Colapinto se destacou nas categorias de base pela habilidade de adaptação rápida e por seu estilo de pilotagem agressivo, características que vão ao encontro da mentalidade arrojada da Red Bull. Se a equipe decidir apostar nele, pode ter um piloto que, ao contrário de Pérez, está ainda em fase de crescimento e cheio de energia para buscar novas conquistas. Esse frescor é uma vantagem competitiva que pode se traduzir em um forte impulso para a equipe. Afinal, Colapinto está começando sua carreira e teria tudo a ganhar ao aproveitar uma chance como essa. Um dos grandes pontos a favor de Colapinto é sua disposição em aprender e evoluir. Na Red Bull, ele teria a oportunidade de correr ao lado de um campeão mundial e aprender diretamente com Verstappen, o que poderia acelerar seu desenvolvimento e permitir que ele rapidamente se adaptasse ao ritmo da Fórmula 1. Para uma equipe que sempre prezou por moldar pilotos jovens e desenvolver talentos internamente, Colapinto encaixa-se bem no perfil de uma aposta no futuro, alguém que pode ser lapidado para atingir o alto nível de exigência da equipe. No entanto, é impossível ignorar os riscos dessa escolha. Colapinto é inexperiente em comparação a Pérez e ainda não teve a chance de provar seu valor em um cenário tão competitivo como o da Fórmula 1. A pressão de pilotar ao lado de Verstappen, um dos pilotos mais competitivos do grid, e em uma equipe que exige resultados, pode ser esmagadora. Muitos jovens talentos já sucumbiram ao peso de uma equipe de ponta, e essa é uma realidade que a Red Bull precisa considerar com cuidado. Além disso, qualquer dificuldade de adaptação de Colapinto nas primeiras corridas pode colocar a Red Bull em desvantagem, justamente em um campeonato acirrado. Outro ponto delicado é o quanto a Red Bull está disposta a esperar pelo desenvolvimento de Colapinto. A equipe está no topo, e manter essa posição exige um nível de consistência e desempenho que um piloto em aprendizado talvez não consiga alcançar de imediato. Em resumo, escolher Colapinto pode representar uma aposta de longo prazo, mas que talvez não traga os resultados imediatos que a equipe necessita. Assim, a Red Bull se vê diante de uma decisão arriscada: investir em uma promessa que ainda precisa mostrar consistência ou manter um piloto com experiência, mas que pode não oferecer o dinamismo que a equipe espera. Em ambos os casos, existe um custo, e agora resta avaliar se os benefícios de uma aposta no jovem Colapinto são suficientes para justificar esse risco. A escolha entre Pérez e Colapinto vai muito além de quem será o próximo companheiro de Verstappen, ela toca diretamente na estratégia de longo prazo da Red Bull para continuar no topo do campeonato. Manter Pérez significa priorizar a estabilidade e garantir que a equipe tenha um piloto experiente ao lado de Verstappen, alguém que entende o carro e o estilo da equipe. Com Pérez, a Red Bull pode continuar a operar em um nível de consistência e segurança, sabendo que ele já possui o conhecimento necessário para lidar com as complexas exigências da temporada. Por outro lado, apostar em Colapinto poderia representar um movimento ousado, mas de grande impacto estratégico. Trazer um piloto jovem e cheio de potencial significa apostar em uma construção de talento que poderia render frutos não só em 2024, mas nas próximas temporadas. Com um piloto jovem e motivado, a Red Bull teria a oportunidade de explorar novas abordagens de pilotagem e até inovar na forma de preparar suas estratégias de corrida. Colapinto poderia oferecer um ponto de vista fresco, desafiando a equipe a pensar fora da caixa, algo que equipes como a Red Bull valorizam para se manterem à frente. No entanto, a introdução de um piloto novato também representa um risco real para o campeonato de construtores. Em um cenário competitivo, onde cada ponto conta, a Red Bull precisa de pilotos que pontuem de maneira regular para manter a liderança. Colapinto, por mais talentoso que seja, pode enfrentar dificuldades em suas primeiras corridas, comprometendo a pontuação da equipe e abrindo uma janela para que rivais como Ferrari e Mercedes se aproximem na disputa. Assim, a Red Bull precisa decidir se prefere a segurança de ter Pérez, que pode assegurar pontos valiosos, ou se está disposta a sacrificar uma possível perda de pontos inicial para construir um futuro mais forte com Colapinto. Em termos de estratégia, essa decisão é um verdadeiro divisor de águas. Ou eles apostam no agora e na estabilidade, ou arriscam em prol de um novo talento que pode transformar a equipe nos próximos anos. A Red Bull está então em um dilema estratégico.
Apostar no presente com Pérez ou no futuro com Colapinto? A decisão entre Pérez e Colapinto abre uma série de possibilidades de desdobramentos que impactam não só a Red Bull, mas também o cenário da Fórmula 1 como um todo. Vamos explorar alguns dos cenários mais prováveis e como cada um pode alterar o grid para a temporada de 2024. Cenário 1. Pérez permanece na Red Bull. Neste caso, a equipe mantém sua estabilidade e experiência, garantindo que Pérez siga desempenhando o papel de suporte e assegurando pontos importantes. A permanência de Pérez representaria uma abordagem mais conservadora, com a Red Bull evitando o risco de introduzir um novato em um carro de ponta. No entanto, essa escolha pode ser encarada como uma oportunidade perdida para inovar, especialmente considerando que outras equipes estão trazendo pilotos jovens e talentosos para desafiar o status quo. Se Pérez ficar, a Red Bull terá que encontrar formas de motivá-lo a melhorar seu desempenho para não ficar atrás de concorrentes cada vez mais preparados. Cenário 2. Colapinto assume a vaga. Se a Red Bull decide apostar em Colapinto, isso poderia representar uma mudança de mentalidade para a equipe que estaria investindo no desenvolvimento de um novo talento. A chegada de Colapinto traria um ar de renovação e colocaria a Red Bull na posição de pioneira ao abrir espaço para jovens promessas. No entanto, essa escolha teria implicações diretas em termos de desempenho. A equipe teria que lidar com a adaptação de Colapinto e as possíveis oscilações de um novato na Fórmula 1. Esse cenário seria vantajoso a longo prazo, mas demandaria paciência e resiliência para lidar com possíveis erros iniciais. Outros possíveis movimentos no mercado de pilotos. Caso Pérez perca sua vaga, abre-se uma grande oportunidade para outras equipes que buscam um piloto experiente. Equipes intermediárias, como Alpine e Aston Martin, poderiam aproveitar a disponibilidade de Pérez para fortalecer suas formações, enquanto a Williams poderia posicionar-se estrategicamente caso queira acolher um jovem como Colapinto em um futuro próximo. O mercado de pilotos ganharia uma nova dinâmica, com nomes importantes reposicionando-se e trazendo novos desafios para o grid. Esses cenários mostram que, qualquer que seja a escolha da Red Bull, o impacto vai muito além do próprio time. Com mudanças significativas em vista, essa decisão pode alterar a estrutura de toda a competição e criar uma série de efeitos em cascata, abrindo espaço para novas combinações e rivalidades no grid. Depois de explorar todas as nuances e possibilidades dessa decisão, fica claro que a Red Bull está diante de uma escolha que pode impactar profundamente seu futuro. Manter Pérez é uma aposta segura, alguém com experiência que já conhece os detalhes da equipe e pode manter a consistência necessária para o campeonato de construtores. Porém, ele também representa uma escolha que, em certo ponto, limita o potencial de inovação e a possibilidade de impulsionar a Red Bull para um novo nível de competitividade. É um investimento na estabilidade, mas talvez um pouco restritivo para uma equipe que sempre buscou ousar e surpreender. Por outro lado, apostar em Franco Colapinto seria uma decisão audaciosa, alinhada à tradição da Red Bull de confiar em talentos jovens. Colapinto, com sua energia e desejo de vencer, poderia trazer uma nova perspectiva e oferecer à equipe a chance de desenvolver um piloto que, com tempo e orientação, poderia até se tornar um competidor à altura de Verstappen. Contudo, esse tipo de aposta sempre carrega consigo um risco: a possibilidade de que a curva de aprendizado de Colapinto seja longa demais, impactando o desempenho da Red Bull em um campeonato onde cada ponto conta. Pessoalmente, acredito que a escolha ideal para a Red Bull depende de sua prioridade no momento. Se o objetivo é continuar na liderança absoluta e garantir o domínio nas pistas, manter Pérez pode ser o caminho. No entanto, se a equipe está disposta a arriscar um pouco e investir no desenvolvimento de uma nova geração de pilotos, a contratação de Colapinto poderia abrir portas para um futuro promissor. Ambas as opções têm seus méritos e riscos, e a decisão final será um reflexo dos valores e da visão de longo prazo da Red Bull. Agora resta saber se a equipe vai se arriscar em prol do futuro ou optar pela segurança. E com essa escolha à porta, o futuro da Red Bull está prestes a ser moldado por uma decisão que trará repercussões, tanto para a equipe quanto para a Fórmula 1 como um todo. Esse dilema coloca a Red Bull diante de uma encruzilhada que poucas equipes enfrentam: a escolha entre um presente sólido e um futuro potencialmente revolucionário. E para uma equipe que sempre desafiou os limites e se destacou pela inovação, será interessante ver se eles mantêm Pérez e consolidam sua posição, ou se abrem espaço para uma nova estrela, investindo em Colapinto com um olhar para as próximas temporadas. Com essa escolha, a Red Bull tem a chance de definir o tom de sua estratégia, e qualquer que seja a decisão, o impacto será profundo e duradouro,
Mas e você? O que pensa? Acha que a Red Bull deve priorizar a estabilidade com Pérez? Ou vale o risco de apostar em Colapinto para renovar a energia da equipe? Se estivesse no lugar dos dirigentes, optaria pela segurança de uma experiência já comprovada ou abriria as portas para o desenvolvimento de um novo talento? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sua visão pode ajudar a enriquecer esse debate. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar todas as atualizações sobre essa possível mudança e outras novidades no mundo da Fórmula 1. Compartilhe suas ideias e se junte a essa discussão que promete esquentar nos próximos dias. A Red Bull está a um passo de uma grande decisão e nós, fãs, estamos todos curiosos para ver qual caminho eles vão escolher para a temporada de 2024.